Bom dia a todos! É mais uma vez dia de nós estarmos juntos aqui e aprendermos coisas muito boas. E eu espero que você aí esteja preparado para ter esse tempo. Estás preparado, né? Então vamos começar com o nosso tempo orando e pedindo a presença de Deus para que a nossa mente possa ser aberta e aprendermos. Amém? Amém. Fecha teus olhos e eu vou orar. Deus, queremos te convidar mais uma vez neste dia que o Senhor possa nos ensinar a tua palavra e que nela nós possamos sempre meditar. Em nome de Jesus, oramos para que tudo seja pela sua vontade. Amém. 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 Então, todo esse tempo nós tivemos a aprender coisas muito boas e nós agora vamos começar a trabalhar, ainda continuar a aprender também coisas muito boas. Mas antes mesmo de nós começarmos a falar de coisas que nós vamos falar hoje, nós podemos lembrar um pouco só o que nós falamos nos temas passados, não é isso, João Paulo? É isso. Sim. Então, na semana passada nós estávamos com o irmão Luís, ele deu lá no culto presencial, né? Eu sei que alguns acompanham o culto através do YouTube, mas o irmão Luís estava na semana passada a compartilhar conosco sobre Deus tem muitos nomes. Como vocês sabem, nós ficamos assim por quase um mês falando muito sobre os atributos de Deus, de quem Deus é, as suas características. Fomos falando assim de muitas características, né? Então terminamos falando Deus tem muitos nomes. Deu para aprender muito, né, irmão? Sim, muito. Então terminamos essa série e queremos já entrar numa nova série. Essa nova série também vai ser um tempo muito bom. Mais uma vez, volta de 4 semanas que nós estaremos a falar sobre essa nova série com temas também muito importantes para nós podermos aprender. E hoje nós vamos começar com essa nova série. O título dessa nova série é O que Deus faz é bom. O que Deus faz é bom. E como primeiro tema, nós vamos falar hoje de Deus fez todas as coisas boas. Ou seja, Deus fez todas as coisas boas. Repetir, né? Sim. Deus fez todas as coisas boas. Esse é o nosso tema. É isso mesmo. Alguns ainda vão falar assim, Deus fez boas todas as coisas. Alguns vão ouvir assim, mas o que nós queremos transmitir é isso mesmo, que Deus fez todas as coisas boas. É isso mesmo. E para nós começarmos, vamos ler a nossa Bíblia, vamos ter um pouco de tempo aqui na Bíblia e vamos começar pelo primeiro livro que está aí na Bíblia. Você sabe qual é? É esse mesmo que você pensou, Gênesis. Vamos para o capítulo 1 do Gênesis, ok? Amém. Então diz assim a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler do versículo 20 até 25. O irmão Santos antes estava a falar assim, até nós podíamos, para entender bem, ler todo o capítulo 1, né? Aliás, todo o capítulo 1 começando do versículo 1. Né? Começando do versículo 1. Então vamos somente ler alguns versículos. Vamos ler o versículo 20 até 25. Diz assim a palavra de Deus. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e réptil e bestas, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas, feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, vocês se entenderam bem, vem que todas as coisas aqui terminavam com e viu Deus que era bom. Podemos repetir juntos, né? Vamos lá? E viu Deus que era bom. Então, como o irmão Paulo estava a dizer, se nós começarmos a ver todo esse capítulo de Gênesis, vamos ver como as coisas começaram a acontecer. Se você olhar para a sua volta, lá fora, você vê muita coisa maravilhosa. Eu acredito que você já viu coisas espetaculares. E aqui mesmo onde nós estamos, eu e o irmão Paulo, já estávamos até a apreciar coisas muito boas. Temos aqui coisas na mesa que são muito bonitas. Exatamente. Essas conchas,
Tem uma concha aqui grande, eu só vou movimentar um pouco. Isso aqui, olha, isso aqui é uma coisa muito bonita. E se você ficar ainda a ver mesmo essas coisas e ficar assim na sua cabeça, como é que essas coisas aconteceram? De onde é que tudo isso veio? Você vê à noite, como é à noite, as luzes da lua, a luz das estrelas, todas essas coisas parecem maravilhosas. E são mesmo, porque o próprio Deus é quem criou. Então, isso tem que ficar na sua cabeça. Deus criou todas as coisas. Todas essas coisas que nós olhamos à volta, foi Deus quem criou. E onde o homem fica assim, surpreso com como é que isso aconteceu. Ok? Você já viu e assim já deve estar a pensar que eu já vi essas coisas, não é isso, irmão Paulo? É isso mesmo. Sim. Por exemplo, o irmão estava aqui a falar dessa concha aqui. Tem detalhes aqui que você pode pensar, isso aqui quem fez não é o homem. Não tem nenhum arquiteto que sentou para desenhar e formar, tipo, dar forma a isso aqui, né? Yeah. E nós estamos aqui a aprender que é Deus quem fez, né? Então é algo para nós termos isso em nossos corações, também nas nossas mentes, né? E todas essas coisas quer dizer que existe um Deus criador, ok? Existe um Deus criador. Agora, só para uma coisa que nós temos que entender é como essas coisas aconteceram. Como é que essas coisas foram criadas? Desde o primeiro dia. Porque se nós continuarmos a ler o livro de Gênesis, diz que Deus criou todas essas coisas, o mundo, em quantos dias, irmão Paulo? Em 6 dias. Em 6 dias. Quer dizer que primeiro dia aconteceu alguma coisa, sim. Segundo dia, terceiro dia, assim em diante. E cada dia uma coisa. Cada dia uma coisa. Como vocês viram aqui. Diz no versículo 23, foi tarde e manhã. Depois veio outro dia. E estamos aqui a ver uma coisa muito bonita, né? Ordem, como Deus fez as coisas todas organizadas. Yeah. Passo a passo. É ou não é maravilhoso saber ou aprender isso? É mesmo. Né? Então isso também nos leva a pensarmos em algo muito importante. Nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. Você pode repetir aí? Nosso Deus é um Deus de ordem. E é interessante falar de ordem porque se você ver como as coisas começaram, assim, vamos lá, se você estivesse para criar o mundo, qual seria a primeira coisa que você ia criar? Ia fazer o quê? Talvez você ia falar pessoas, ou fazer terra, água, comida, coisas assim. Mas a primeira coisa que Deus criou, Ele disse assim, com sua própria voz. Ele disse, haja luz. Ok? Haja luz. Quer dizer, antes de fazer todas as coisas, talvez nem ia se ver as coisas que iam acontecer. Tinha que primeiro existir a luz, para depois ele começar a colocar as coisas e ele ver tudo muito bem. Interessante, não é? Sim. É isso mesmo. Depois a luz se criou e depois Deus chamou aquela luz de dia. Aí já estava a começar. E assim as coisas foram começar a ser criadas. Cada dia Deus criava uma coisa junto com outras, assim tudo estava completo. Agora, você ia pensar assim, ok, depois de criar a luz, ok, faz a terra e vou colocar o animal. Ele vai comer o quê? Vai viver aonde? Vai viver aonde? Vamos supor, se por exemplo criasse peixe, sim. Sabendo que peixe era para viver na água, ia criar primeiro peixe. O que veio primeiro? O mar, depois os animais. Deus fala aqui de todos os seres conforme as suas espécies. Sim. Estão a ver, né? Então ele criou primeiro as coisas, depois começou a colocar também as coisas bem em ordem. Depois de todas essas coisas, diz que ele criou o homem. Mas isso vamos falar depois no outro tema. Então, todas essas coisas, se nós aprendermos bem, vamos ver que nosso Deus é um Deus de ordem. E isso é uma lição para nós. E nós temos que prestar muita atenção com isso. Irmão Paulo, ainda podemos refletir mais sobre isso mesmo de ordem. O que nós aprendemos com isso, com ordem? E estamos aqui a falar, esse é um valor, um princípio também, né, que nós temos que ter como discípulos do Senhor Jesus. Hoje nós vivemos num tempo onde a pessoa acorda, só começa a fazer assim, coisas dele, acorda, fica a fazer atividades dele. Nós temos que, a partir desse caráter, disso que estamos aqui a falar, que nosso Deus é um Deus de ordem, aprender algo que é muito importante, a ser uma pessoa organizada. Eu sei que você pode não conseguir ser organizado em tudo, né? Mas aquelas coisas básicas você precisa começar a aprender já desde essa fase, né? Que você está, ou que nós estamos. Quais são, por exemplo, as coisas básicas que estamos a falar?
quando acorda, você quando acorda, tem uns que só acordam, saltam da cama, só tá a procurar comida ou está a procurar a pasta dele, quer ir para a escola, né? Acredito que você se vive com qualquer pessoa com quem você vive, né? Até a hora que acorda. Exatamente. Você, com qualquer pessoa que você vive, eu sei, talvez na tua casa existe uma divisão de tarefas, você precisa aprender a criar essa disciplina, nesse caso, acordar, arrumar pelo menos onde você estava a dormir, arrumar tua cama, se tem tua hora para comer, e isso vai te ajudar, você, assim, a melhorar, primeiro, você mesmo, como ser humano, né? Sim. Isso vai te ajudar a melhorar. Então, precisamos aprender a ser pessoas organizadas. Aprenda a organizar. Não seja uma pessoa que, quando chega, só lança as tuas coisas. Eu sei que tem muitos pais também, costumamos ouvir uma e outra reclamação, isso é baralhado e desorganizado. Não estamos a falar também que nós vamos ser assim organizados tipo Deus, né? Não nos comparar, mas precisamos ter isso como lição em nossos corações. E também quer dizer, quando nós somos organizados, nós arranjamos tempo para Deus. Se você se organizar bem, você vai ter também mais tempo para Deus. Quer dizer, às vezes as pessoas justificam que não têm tempo porque fazem as coisas desorganizadas. Ou fazem as coisas no tempo errado. Sim. E depois já não tem mais tempo para Deus. Se você organizar as suas coisas, você pode ter mais tempo com Deus. Você pode reservar um tempo onde você vai ter um tempo com Deus, vai orar, vai ler a sua Bíblia. Então é importante nós organizarmos as coisas. Exatamente. Sim. E o que o irmão também está a falar é muito importante, né? Porque essa desorganização também, quando falha esse tempo com Deus, então, quer dizer, não fez nada, né? Não fez. Então precisa aprender a ser uma pessoa organizada. E nessa tua organização, lembre-se também de tirar um tempo onde você vai ter esse tempo com Deus. Um tempo para você ler a tua Bíblia, um tempo para você poder orar. Amém? Amém. Amém. Então, nós queremos, antes de nós terminarmos, vamos ler o versículo para memorizar, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Irmão Santos. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Podemos ler mais uma vez? No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito fácil, né? E pequeno. Sim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu sei que estamos aqui a falar, Deus fez todas as coisas boas, né? Você pode olhar assim, estamos a viver um tempo onde você olha para as coisas tipo, isso aqui não está muito bem. Existe uma causa, essa causa nós não vamos falar aqui, né? Mas Deus, quando Ele estava a fazer, tudo estava ok. Estava muito bonito. Amém? Então é bom saber que temos um Deus que é criador e um Deus que é poderoso. Atenção, Ele fez tudo isso apenas com quem? Palavra. Exatamente. E uma das coisas que a palavra de Deus diz, Deus sempre fala, haja luz. E houve o quê? E houve luz. Só com palavra. Amém? Amém? Então é importante saber. Espero que tenha sido um tempo muito bom e que você também tenha aprendido. E que eu e o irmão Santo não tenhamos complicado alguma coisa para você. Mas se você talvez não entendeu, é que você vai ter também o tempo de célula onde você vai estar com o teu líder, vai explicar e vamos falar mais sobre isso. Sim. Amém? Amém? Então, Deus abençoe, tenha uma ótima semana, mas antes vamos orar. Amém. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, também por hoje nos ensinar. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a guardar tudo que nós aprendemos em nossos corações, nos lembrarmos sempre disso. Acreditamos, Senhor Deus, que existe um Deus que fez os céus e a terra. Amém. Um Deus criador, um Deus poderoso e um Deus de ordem. Pedimos também, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a trabalharmos esse valor importante nos nossos corações, a sermos pessoas organizadas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Can't praise you